A Copa do Mundo é muito mais do que um torneio de futebol. É um evento que paralisa o planeta, une culturas, cria heróis, destrói certezas e constrói histórias que atravessam gerações. A cada 4 anos, bilhões de pessoas passam a viver intensamente cada lance, cada gol, cada vitória e cada derrota. Mas por trás das partidas que todo mundo assiste, existem curiosidades impressionantes e fatos inacreditáveis que fizeram da Copa o maior espetáculo do esporte mundial. Hoje, você vai conhecer histórias que quase ninguém conta. A primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, já começou com uma aventura. Viajar de um continente para o outro era algo lento e caro, feito em longas viagens de navio. Por isso, pouquíssimos países da Europa aceitaram o convite. Mesmo assim, o torneio aconteceu. O estádio da final, inclusive, mal estava pronto. Operários trabalharam até o último minuto para deixar tudo preparado. E na descisazo, um detalhe curioso: cada tempo foi jogado com uma bola diferente. Um time queria usar a sua bola, o outro time também. Sem acordo, usaram uma em cada tempo. Coincidência ou não, cada equipe venceu o tempo com a bola que escolheu. No final, o Uruguai levou a melhor e se tornou o primeiro campeão mundial. 4 anos depois, na Itália, a Copa virou uma grande vitrine política. O governo da época queria mostrar força e fez de tudo para que a seleção fosse campeã. Houve pressões e jogos muito discutidos, mas a Itália acabou conquistando o título em casa. Em 1938, na França, o clima já era de tensão mundial. Pouco tempo depois, estouraria uma grande guerra. Muitos jogadores foram convocados para lutar, e alguns nunca mais voltaram a jogar futebol. Por causa do conflito, a Copa do Mundo foi cancelada, e o futebol ficou em silêncio por 12 longos anos. Ela só voltou em 1950, no Brasil. O país inteiro se mobilizou, construiu o maior estádio do mundo, e chegou à final, precisando só de um empate. Mas o impossível aconteceu. Diante de quase 200 mil pessoas, o Brasil perdeu e viveu uma das maiores tristezas de sua história. Aquele silêncio no estádio mudou para sempre o futebol brasileiro. Dali em diante, a seleção se fortaleceu e passou a buscar os títulos com ainda mais determinação. Na Copa de 54, na Suíça, aconteceu um dos maiores milagres do futebol. Uma seleção considerada imbatível, que não perdia há anos, foi derrotada na final por um time que ninguém acreditava que chegaria tão longe. E em 58, o mundo conheceu um jovem jogador que mudaria a história do esporte para sempre. Ainda quase um menino, ele encantou o planeta com gols e dribles, mostrando uma tranquilidade impressionante. A Copa nunca mais seria a mesma. 4 anos depois, no Chile, o futebol mostrou seu lado mais violento. A Copa ficou marcada como uma das mais duras da história, com muitas faltas e confusões. Mesmo assim, foi lá que surgiram alguns dos gols mais bonitos já vistos. Já em 66, na Inglaterra, uma final polêmica. Um gol decisivo foi marcado em um lance que gera discussão até hoje. Ninguém sabe ao certo se a bola entrou totalmente, mas o árbitro validou, e aquilo mudou o destino da partida. A Copa de 70, no México, foi um marco. Pela primeira vez, os jogos foram transmitidos ao vivo para o mundo todo. Milhões de pessoas assistiram a uma das seleções mais talentosas de todos os tempos. Aquela Copa é lembrada até hoje pela beleza do futebol apresentado. Foi lá também que a taça original foi conquistada de forma definitiva por uma seleção que venceu o torneio 3 vezes. Em 74, na Alemanha, surgiu um estilo de jogo revolucionário, que influenciaria gerações. Uma seleção jogava com movimentos rápidos e trocas de posição, algo nunca visto. Mesmo encantando o mundo, não foi campeã, provando que nem sempre o melhor futebol vence. A Copa seguinte, na Argentina, também teve um clima político pesado. O país vivia um momento difícil, e muitos jogos levantaram suspeitas que duram até hoje. Na Espanha, em 82, o mundo viu uma das derrotas mais dolorosas da história para uma seleção que jogava um futebol perfeito. O time encantou a todos, mas foi eliminado de forma inesperada. Em 86, no México, a Copa ficou famosa por causa de um jogador que praticamente decidiu um jogo sozinho. Ele marcou 2 gols históricos, um irregular e o outro considerado um dos mais bonitos de todos os tempos. Uma atuação que entrou para a eternidade. A Copa de 90, na Itália, teve um futebol mais defensivo. Poucos gols, mas heróis improváveis surgiram. E em 94, nos Estados Unidos, a final foi decidida nos chutes finais pela primeira vez. A tensão foi enorme. Um dos maiores craques do torneio errou a cobrança decisiva, em uma das cenas mais marcantes das Copas. 4 anos depois, na França, a seleção da casa, que chegou desacreditada, foi crescendo e conquistou seu primeiro título. As ruas do país viraram uma festa que durou dias. Em 2002,
A Copa foi realizada em 2 países pela primeira vez, e ficou marcada por uma grande superação. Uma seleção cheia de problemas internos conseguiu vencer todos os jogos e conquistar o título. Já em 2006, na Alemanha, o equilíbrio foi a marca. E a despedida de um grande craque, em um jogo dramático, rodou o mundo. Na África do Sul, em 2010, o continente africano recebeu sua primeira Copa, marcada pelo som constante de instrumentos que viraram a trilha sonora daquele torneio. No Brasil, em 2014, o futebol mostrou de novo sua imprevisibilidade. Uma das seleções mais tradicionais sofreu uma derrota histórica em casa. O placar chocou o mundo. E em 2018, na Rússia, a tecnologia para auxiliar os árbitros mudou a forma como o jogo era decidido. As curiosidades são infinitas. Você sabia que já houve seleções que jogaram com uniforme emprestado? Ou que por muitos anos não existiam cartões para punir os jogadores? Tudo era resolvido na conversa. Cada Copa tem uma bola diferente, algumas tão famosas que são lembradas até hoje, e os mascotes, eles só surgiram décadas depois. As músicas também viraram parte da história. Basta ouvir os primeiros acordes para voltar no tempo. Existem recordes incríveis. O jogador mais jovem a atuar, o mais velho, o que mais marcou gols numa só edição. Cada número carrega uma história de superação. Jogadores com superstições, que mantêm os mesmos rituais em todos os jogos. Bolas que bateram na trave e mudaram a história de um país. A Copa do Mundo transforma anônimos em ídolos, constrói lendas e destrói favoritos. E as pessoas que atravessam continentes só para apoiar sua seleção. Nas ruas elas se misturam, cantam juntas e criam amizades. A Copa é esse grande encontro de nações. As finais são alguns dos momentos mais assistidos da história da televisão. Bilhões de pessoas com os corações batendo no mesmo ritmo. O mais incrível é que, mesmo com tanta preparação, a Copa continua sendo imprevisível. Durante algumas semanas, o mundo inteiro fala a mesma língua, a do futebol. E o que torna a Copa tão especial não são só os títulos, mas as histórias que ficam para sempre. Onde você estava naquele jogo? Com quem você comemorou aquele gol?